primeira vez que eu troco embreagem de um Fit. Então ele trouxe o kit aí completo, sem cola no retentor. O que acontece? A mola quebra. E não é só o coxim que tá ruim, o amortecedor também. Qual óleo vai no câmbio manual? Quem gostou da revisão, aquele like para dar uma força. Vamos lá, Honda Fit 2006 1.5 com VTEC manual. Esse Fit é do Renato. Já faz um tempo que eu não gravo vídeo de Fit. Andei fazendo algum servicinho rápido aí, mas não fiz gravação. Então ele está aqui numa posição diferente. Eu vou explicar por quê. Esse Rondinha esteve aqui em março do ano passado, há um pouco mais de um ano. Então o Renato, ele tem lá o mecânico dele que faz serviços de corretiva. Então é bom ter um mecânico que atende aí as emergências, porque eu aqui não consigo atender emergência corretiva. Aqui é só preventiva, né, serviços aí programados, que é um carro por vez. Então ele fez a troca da embreagem antes de trazer aqui. Olha, eu não perguntei para ele por que trocou a primeira vez, porque esse carro tem baixo km. Se eu não me engano, ele é o segundo dono. Hoje está com 127 mil. E veio aqui, estava com 122, quer dizer, rodou 5 mil km nesse tempo aí. Só que a hora que eu pisei na embreagem desse carro, eu achei muito dura. Mas muito dura mesmo. Muito estranho, colocou uma sax. Aí esse mecânico, ele até questionou o cara por que ele não mandou retificar o volante, por que não lavou o câmbio. Apesar que esse carro também não foi de muita terra não. Vamos ver como é que tá a situação. E talvez o cara foi até enganado, viu? Porque tinha um vazamento e ele achou que era do volante. Aí trocou lá o retentor do volante e continuou o vazamento. Aí o Renato, vendo meus vídeos, viu que poderia ser do flange, aqui do cabeçote, que é onde costuma dar vazamento. Então ele trouxe aqui para fazer aquela revisão de motor, né? Fizemos toda aquela revisão de motor, ele já trouxe lá o anel de vedação, trocamos, resolveu o vazamento. Aí pegamos alguma coisa de coxim, tinha 2 coxins aqui, o manual tem 2 coxins que são bem frágeis, né? Por sinal, trocamos, porque ele estava dando tipo um balanço, né? Percebia, na lombada ele estava esquisito, mas era o conjunto que balançava. Aí melhorou e ficou de ver a suspensão. Eu vi buchas de bandeja trincadas, e ele tá com ruído de suspensão. Eu nem andei com ele, só manobrei aqui, já percebi alguns ruidinhos. Mas o Renato já quer trocar novamente a embreagem. Então ele comprou um kit aí da Exceed. Então por isso que o carro está nessa posição. Eu não cheguei a falar pro Renato, mas é a primeira vez que eu troco embreagem de um Fit. É a primeira vez. E eu tenho um problema aqui, que se eu deixar o carro na posição correta, aí eu vou vir com o guincho que ele não alcança lá do lado esquerdo, do outro lado. Porque G6, G7, o câmbio fica desse lado, tranquilo. Quando eu precisei retirar motor de G6, G7, eu deixava desse lado, só que eu perdi a vaga aqui, a vaga é da Sky, minha cachorra. Então eu tinha aqui algumas opções. Seria deixar ele entrar de ré, né? Só que eu não gosto de trabalhar perto do portão, mexer com o motor, eu trabalho lá na parte de suspensão só. Então eu fiz um teste aqui vai ser tranquilo. Então aqui eu consigo vir com o guincho e descer o câmbio de boa. Então é isso aí, pode procurar no canal, você não vai encontrar aí Fit, retirada de motor, retirada de câmbio, nada disso. Já fiz cabeçote, troca de corrente, cárter, mas parte de câmbio aí nunca precisei retirar. Mas tranquilo, né? Sem novidade. Ele trouxe também as bandejas novas da Axios, trouxe birreleta, mas era bom dar uma verificada no amortecedor. Estou desconfiado de ruído aqui de coxim,
né? Mas vamos avaliar aí, mas primeiramente é descer o câmbio. Um detalhe que eu esqueci de comentar, depois que eu fiz a revisão nesse carro em março do ano passado, deu BO no atuador aqui do pedal. Então na época o Renato entrou em contato comigo, acho que eu comentei com ele, trocar o reparo por dentro aqui, sem precisar retirar o cilindro. Ele fez o reparo e ele falou que melhorou, né? Que estava muito duro, ele achou que deu uma melhorada. Uma coisa que eu estou desconfiado, eu não tenho certeza. Parece que o câmbio, a embreagem do 1.5 é mais pesado do que 1.4. Eu não tenho certeza disso. Se foi coincidência, todo 1.5 manual que eu pisei, que foram poucos também, né? É a embreagem dura. Então vamos trocar aí e tirar essa dúvida. E uma coisa que eu resolvi fazer aqui, que o Renato perguntou, você vai baixar o agregado? Aproveita e troca para mim as buchas da barra estabilizadora. Porque esse lado aqui é muito trabalhoso, é difícil trocar aí no local. Eu já troquei essa bucha sem tirar o agregado, apenas descendo um pouco ele. Descendo já dá um espaço ali. Mas é o seguinte, é uma coisa que já comentei, de vez em quando eu falo, e é bom deixar claro. Esse tipo de serviço, por que que eu não fiz ainda a troca da embreagem desse carro? Porque eu não tenho, os meus são automáticos, eu já tive um manual aí, mas faz mais de 10 anos, na época eu não fazia esse procedimento. E também, pessoal, tem aparecido aí, mas eu acabo não pegando o serviço. O que eu passo para a pessoa, ó, esse trabalho para mim não é muito interessante, porque eu faço no chão aqui, é muito trabalhoso, né? Leva muito tempo, eu sou aquele cara detalhista, não gosto de fazer um negócio forçado, né? Eu faço, desmonto tudo, né? Faço de boa, então o tempo é maior, então o custo é maior. Então se você leva aí numa oficina equipada, com elevador, várias, os caras tiram e colocam isso aqui rápido. Então acaba sendo um custo menor. Já tem clientes que teve interesse, no fim acabaram levando em outro lugar. O Renato foi a mesma coisa, passei para ele, ó, Renato, não sei se é interessante você trazer para mim, né? Expliquei para ele, inclusive eu estava achando que ele tinha desistido, que ele confirmou a revisão em menos de uma semana. Mas não, ele quis fazer comigo. Ele é aquele cara que gosta dos detalhes, ele valoriza, né? Então ele vê meus vídeos aí, ele valoriza o meu trabalho. Então beleza. Já que ele trouxe, ele quer que faz um bom trabalho, vamos limpar tudo, dá uma olhada. Foi trocado já aqui, olha a sujeira que tá esse agregado, o câmbio, tudo imundo. Então vou descer o agregado, tirar fora, lavar tudo isso aí. E olha a bucha. Estouradora. Então aquele ruído que eu escutei nesse lado aqui, é certeza que era essa bucha aí. Mas ele já trouxe bandeja nova e tirando o agregado e facilita aí a retirada do câmbio. Kit de embreagem Sachs. Olha, foi instalado em 2019 e tinha 86 mil km. Então faz tempo, hein? 6 anos, rodou aí um pouco mais de 40 mil quilômetros. Volante não foi retificado, então ele falou que depende da situação, ele percebe ainda a trepidação. Olha, o disco e platô dá para ver que é menor do que do Civic. Já o volante não, você vê que o volante é grandão, pesado. Então ele trouxe o kit aí da Exceed completo, trouxe também o atuador mestre, né, e o retentor do volante. Aí olhando lá, eu vi que tem um vazamentinho, vou mostrar lá. Então, para retirar esse câmbio, olha, eu achei que deu mais trabalho do que do Civic, hein? Foi tão simples não. Então, o câmbio bem sujão. Então, se vê aqui um óleo aí recente, né? Então, aqui dá aquele trato. E tem um vazamentinho ali que não é do retentor do volante, não. Deixa eu mostrar, ó. Vazamentinho é do cárter. Então tá vendo aí, tem aqui
uma vedação do cárter, né? Tem aqui uma meia-lua e vaza por ele. Então, ó, eu vi que tinha esse vazamento aí, não sabia de onde era. Porque do retentor mesmo tá seco, foi trocado aí, não faz tanto tempo. E foi passado aí um silicone. O ideal aí é fazer o retentor, o rolamentinho que veio lá no kit, né? E aqui é diferente, ele não vai no volante, né? Ele vem e fica aqui no virabrequim. Pelo que eu entendi, o mecânico que fez a troca da embreagem é amigo do Renato. Inclusive o Renato acompanhou o serviço. Ali passou uns detalhes aí que até me deixou confuso. Então, o cara é bom, o cara é experiente, o cara desenrola. Só que cada um tem seu jeito de trabalhar. E tem a questão também do preço, né? Pelo preço que ele falou que cobrou na época, então é aquele serviço rápido. O cara não vai perder tempo ficar lavando o câmbio, mandar retificar. O cara quer tirar e montar o mais rápido possível. Então, aqui comigo, se o cara vir falar, eu não quero que lave o câmbio, você pode retirar e montar do mesmo jeito. Eu não pego o serviço. Então, eu não trabalho. Aqui, o foco aqui não é tempo, né? Aqui o foco é fazer com qualidade, né? Na calma. Então, aí que tá. Ele não gostou do serviço, né? Uma das coisas que ele comentou foi do retentor. Depois eu vou mostrar lá. Agora, uma coisa que eu perguntei pra ele, ele ficou meio na dúvida. Falei, o cara tirou esse garfo? Eu nem lavei esse garfo, só pra mostrar isso. Esse garfo, ele entra e sai aqui por dentro. Por quê? Ali, ó, aquele apoio, todo enferrujado. Então, ali não recebe lubrificação aí há pelo menos 19 anos. Que é o tempo do carro. Então, aqui estava seco. Então, tem que tirar fora e passar uma graxa legal aqui nos apoios. Mas retiramos o cárter, hein? Retiramos o cárter porque essa meia-lua aqui que faz a vedação lá do lado do volante, aí o retentor do volante que toma a culpa de tudo, né? Tá vendo? Resseca. Ela resseca e vaza. Então eu tenho aqui o original, aí já troca essa vedação e o restante aqui é silicone mesmo. Então, sobre o retentor, ele falou, olha, o retentor, ele entrou muito fácil. Aí ele passou um silicone, ele entrou muito fácil. Aí a hora que eu desmontei, eu vi o silicone em volta. Realmente, quando o alojamento está com folga, aí vai ter que passar silicone, aquela gambiarra. Mas é o seguinte, entrou aí legal com pressão, viu? Aí eu já até questionei, falei, puta, o Civic é um flange. É um flange que é parafusado no bloco do motor, o projeto é bem melhor. Esse aqui não, é um bipartido. Né? O mancal fecha aqui, mas é o seguinte, hein? Ó, aqui em cima é alumínio, né? Aqui ó, é outro material, material mais resistente. Mas tranquilo, entrou com pressão normal. Então ele viu o cara colocando, ele achou que entrou com pouca pressão. Cárter montado, sem cola no retentor e na meia-lua. Cola apenas na face do cárter. Ó, curiosidades aí do fit. Para retirar o cárter tem que soltar o compressor. E aqui de início, quando estava apoiado, não tinha espaço, teria que tirar o coletor. Mas na hora que eu segurei com o suporte lá em cima, como ele está sem o coxim, então afastou, tranquilo. E aqui na frente tem que retirar também a polia, né, para poder limpar e fazer um serviço decente aí. Agora interessante, o tubo da vareta do óleo, esse aqui não tem perigo de escapar, porque ele é parafusado. Então no G6 há uma presilha que prende, aí o pessoal perde a presilha e o tubo sai. Isso aqui não tem esse BO. Agora outra dificuldade é para medir a pressão do óleo, porque aqui não é a cebolinha aqui. Esse aqui é o sensor de detonação. A cebolinha tá lá em cima. Então tem que retirar o coletor para conseguir instalar o manômetro e mesmo assim não é tão simples. Então o Fit tem essas particularidades aí.
Já faz um certo tempo que eu levo os volantes na tornearia suíça em Morato e eu acreditava que era utilizada apenas a ferramenta. Eu via que o acabamento era muito bom, talvez passava uma lixa. Mas não, ontem eu chegando lá e estava terminando o procedimento, é tirado o mais grosso com a ferramenta, só que aí depois vem com a pedra. Então é um processo de retífica mesmo. Então o acabamento final é feito na pedra. Eu cheguei a comentar com o Renato de manter o cilindro auxiliar para fazer um teste. Trocar, ver o peso do pedal e depois colocar o novo. De repente o BO estava no cilindro. Podia ter feito antes isso, né? Aí ele comentou, olha, é melhor trocar porque deve estar ruim esse cilindro. Porque quando o cara trocou a embreagem, não trocou o fluido. Aí depois de um tempo que ele foi trocar, disse que estava podre. Aí eu resolvi trocar já. Aí abrindo ele já estava cheio de água. O que acontece? A mola quebra. Então ela quebrou uma parte só, por isso que funcionava ainda. Se quebrar, depende de onde quebra, quebra em duas partes, aí ele para de funcionar. Então foi trocado o cilindro. Foi colocado aí da Sachs, a marca Sachs. Olha, já dá para ter uma base aí. Tá bem molinha, bem mais mole do que estava. Parece ser assim um pouco mais duro do que o G6. Mas com certeza melhor do que estava ficou. E aqui, ó, o cara que trabalhou, manteve tudo no lugar, o chicote, tudo certinho. O único BO que eu peguei aqui, um dos parafusos justo ali atrás do suporte trambulador travado, não saía, tive que bater com a talhadeira e tal. Mas o cara manteve, e eu mantive também. Porque a Honda, ela pensa em todos esses detalhes. Então desce aqui o chicote da sonda e do sensor da ré, né? Então, o que acontece? É tudo preso ali, ó, no suporte, tem uma presilha ali, tem outra presilha, né? Aqui tem um suportezinho que fica conector, aí mais uma presilha lá atrás, depois vai preso aqui na caixa de direção. Esse dia veio um 1.4 aqui, o cara tinha trocado a embreagem e acendeu a luz da injeção depois que ele trocou. Aí isso que ele reclamou lá com o carro, falou, não, isso aí é assim mesmo, disse, roda com ele que apaga. Aí ele trouxe aqui para mim ver alguma coisa, acho que trocar a bomba, coisa assim de combustível. Coloquei o scan, deu lá, sonda lambda. Mau funcionamento da sonda lambda. Aí eu vim aqui olhar, esse chicote tudo solto, viu? Não tava no suporte não, jogado lá atrás e mal encaixado o conector. Mal encaixado. Então existe esses tipos aí de profissionais que faz e monta e vai embora, não quer saber, né? Agregado, já retirei as bandejas, bieletas. E a bucha da barra tem folga, hein? Ó. Então vamos dar um trato aí, trocar essas buchas e montar novamente. Eu já vi cliente reclamar que cortou a bucha da barra. Falou, mas teve que cortar a bucha? A original já vem cortada, porque as paralelas não vêm cortadas. Então não tem essa não de querer instalar a bucha inteira não. Subir o agregado do manual aqui no chão é complicado, viu? Que eu já desci uns 3 agregados desse, mas do automático. Aí o suporte, ele é bipartido, ele sai fora. Esse aqui não, o suporte estava preso lá no câmbio, eu deixei. Mas sem chance. Teve que tirar suporte, tirar o coxinha, aí depois ficou mais difícil, né? Mas beleza, dá um jeito aí, questão de prática mesmo. Aí o Renato pediu para verificar os coxinhos do amortecedor. Eu comentei com ele, ó, parece que tá ruim. E tá ruim mesmo, olha. E não é só o coxinho que tá ruim, o amortecedor também. É um Monroe e já era. Tá, nem sobe, ó. Tá fracão. Ó a diferença do coxim. Esse aqui subiu totalmente. Agora o amortecedor Caiaba. É o que encontra aí com preço bom. Mas é o seguinte, ele é bem durão, hein? Esse aqui vai deixar a suspensão mais dura, mais firme, melhor. Retirar o amortecedor do Fit é moleza. Mas olha aqui. Sextavada aqui da haste para segurar, não pega.
Consegui soltar segurando com o grifo, só que aí danificou toda a rosca. Ixi, bem danificada, aí a porca não sai. Agora eu vou vir com a lixadeira, corta uma ponta ali e sai fora. Lado direito tá pior ainda. Começou até a vazar, nem ação nenhuma. Interessante que o Renato falou que não percebia nada de errado na suspensão. Foi colocado óleo original no motor e no câmbio. Quase toda semana eu recebo a seguinte pergunta: qual óleo vai no câmbio manual? Eu sempre respondo. Tá aqui, ó, 06 MTF, formulado especialmente para automóveis Honda. É um pouco caro, porém vão apenas 1,5 litro e dura muito tempo. Roda pelo menos 100 mil quilômetros. Eu tenho utilizado, já fazem 10 anos, não faz 10 dias, 10 meses não. Fazem 10 anos que eu coloquei nos meus carros. Era um G7, um G6 e o outro G6 do meu sobrinho. Esses carros que rodou menos, rodou 100 mil quilômetros. Os outros rodaram mais de 150 mil. Nenhum deu problema. Tá, isso aqui é indicado para a linha Fiat, Renault. Se você abrir um câmbio desse, você vai ver que não tem nada especial. Ele é igual a qualquer câmbio aí nacional. Beleza? Então a parte aqui, ó, de sucesso, hein? Embreagem ok, ficou macia, não trepida. Suspensão zerado, né? Fizemos tudo praticamente da suspensão aí, né? E o motor seco agora. Então quando o Renato for fazer a troca do óleo, vai suspender, vai ver lá limpinho, sequinho, né? Aquela satisfação. Então deixa eu ligar o motorzinho. Então tá aí o Hondinha do Renato. É um carro, olha, 2006, 127 mil km, é bem baixo, viu? O motorzinho tá zero. Então o Renato tem Fit aí para muito tempo. Então é isso aí, quem gostou da revisão, aquele like para dar uma força e até o próximo Rondinha. Falou!